Amém? Diz assim, Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Então, o que a Bíblia está dizendo? Primeiro, quem confia em Deus não vai se abalar por qualquer coisa. Não vai deixar se abalar. Por quê? Porque a sua confiança não está nas coisas desse mundo, está em Deus. Glória a Deus. Então, o coração está bem firmado no Senhor. É como um monte. Você já viu uma montanha de rocha? Pode acontecer o que for, a montanha está lá firme, intacta. Então, as pessoas que confiam em Deus é como aquela montanha que não sai do lugar, está ali firme, né? E diz mais, que assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor também está em volta do teu povo. Se você vê a cidade de Jerusalém, ela é cercada de muros e de montanhas também. Não só de muros, mas também de montanhas. Então ela está cercada, a cidade é cercada, é uma cidade forte, uma cidade fortificada. E está dizendo que assim como é com Jerusalém, assim também é conosco. Quem está em nossa volta? É o nosso Deus. Então o nosso Deus está em nossa volta, está nos guardando, livrando, protegendo, guardando, livrando da bala perdida, livrando das tramas do inimigo. O nosso Deus está ao nosso redor, nos guardando. A Bíblia fala que o nosso adversário anda ao nosso derredor, mas quem está ao nosso redor, em nossa volta, é Deus. O inimigo está ao derredor, buscando o quê? Uma brecha para quem possa tragar, né? Mas o nosso ao redor, do nosso lado, quem está nos cercando, nos guardando, é o nosso Deus. Assim como a cidade de Jerusalém tem os muros e também tem as montanhas. Olha que coisa linda, né? Vamos agora no livro de 2 Reis, capítulo 6, e a gente vai aprender isso aqui na palavra de Deus. Que Deus está em nossa volta, nós não estamos sozinhos. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Velho Testamento. É. Segundo Reis, é antes de Crônicas, segundo Reis. Aqui, ó. Vou passar a letra também para ver passar de 6 a... Segundo Reis 6:8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Então não é porque a gente é de Deus que a guerra não vai se levantar, que a luta não vai se levantar. Por mais que nós sejamos fiéis e por mais que Deus está em nossa volta, nós estamos no mundo. E o que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Aflições. Então vai surgir aflições, porque nós estamos no mundo. Aqui a guerra se levantou. Um grupo dos inimigos lá sírios queria fazer guerra contra Israel. Israel não estava procurando guerra, mas eles estavam procurando guerra. E às vezes você não está procurando batalha, guerra, luta nenhuma, mas às vezes ela acontece, ela aparece. E o que eu tenho que fazer? Fugir? Não. Eu vou entrar na presença de Deus e resolver essa situação. Amém? Versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma e nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria,
e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é do rei de Israel? Então ele falou: peraí, eu fiz planos para a batalha, eu pedi para a tropa, para o exército descer e ficar em tal lugar, porque ali o povo de Israel teria que passar ali, e aí ia pegar eles, né? Ia pegar eles no pulo ali, ia derrotar eles ali. Já 2 vezes nós fazemos isso e não dá certo. Quem é o traidor que está no nosso meio? Tem alguém avisando o rei de Israel que os nossos planos, os planos que a gente tem para destruir eles. Mas na verdade, não era que lá na Síria tinha um inimigo, não era. Era porque todo o plano que o rei da Síria fazia para destruir Israel, Deus revelava o plano para Eliseu. Eliseu era um homem que recebeu uma unção dobrada de Deus. Quando Elias subiu para o céu no carro de fogo, ele pediu a unção dobrada, e a unção dobrada caiu sobre ele. E esse homem tinha tanta comunhão com Deus, que até os planos dos inimigos que fazia contra Israel, ele sabia. Deus revelava tudo para ele. Fala para o povo não passar para tal lugar, porque lá está acampado, está esperando. O povo não ia. Eles armaram tal cilada assim, assim, assim. Não vai. O povo não ia. Por quê? Porque Deus revelava ao profeta, o profeta tinha comunhão com Deus, Deus se revelava para o profeta e o profeta revelava para o rei de Israel. Assim também é comigo e você. Deus também revela coisas para nós. Deus também dá alerta para nós. Deus também avisa em sonhos e visões para nós. Mas nós temos que estar ligado, tem que estar ligado em comunhão com Deus, porque às vezes Deus quer falar com a gente, mas a gente está longe. A gente não está ligado. Então a gente tem que estar ali, E como que eu fico ligado com Deus? Em oração, em comunhão, sempre estar ali meditando, orando, ficar em silêncio, para você conseguir ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. E Deus fala onde? Dentro do coração. Então, Eliseu tinha essa comunhão. E o rei falou: não, deve ter algum traidor aqui, não pode ser. Como que pode? Aí um dos servos falou. E disse um dos servos do rei da Síria e disse: meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então, quer dizer que até as palavras que você fala, Deus revela. Se Deus, por exemplo, se alguém fala mal, alguém fala um mau testemunho, alguma coisa contra você, e Deus revela, fala: olha, está acontecendo isso e isso, é para você orar, né? Deus revelou até as palavras que o rei da Síria dizia. Tudo Deus revelava. E Deus também revela para nós. Se o inimigo está armando cilada, se o inimigo está armando uma emboscada, Deus revela, Deus alerta a gente também. Glória a Deus. Versículo 13. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então o rei da Síria falou: você vai até Dotã e traga esse profeta até mim. Pega esse profeta, nem que você tenha que cercar a cidade, pega esse profeta e traga ele vivo até mim. Mas ele não vai atrapalhar meus planos. Olha aí para você ver. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram o quê? Veja como que o inimigo trabalha. O inimigo não chegou lá com a cavalaria de dia, chamando a atenção de todo mundo. O inimigo cercou a cidade que horas? De noite. O inimigo cercou a cidade de noite. Eu quero ver quem é que vai entrar e vai sair da cidade. Nós vamos trazer o Eliseu para o rei. Cercou a cidade e cercou de noite. Olha, às vezes o inimigo, irmão, ele às vezes cerca, ele arma cilada para derrubar um homem, para derrubar uma mulher de Deus, para dar rasteira, não é verdade? Mas só que o inimigo esqueceu que se nós somos tementes a Deus, ao nosso redor estão os anjos de Deus acampados. Que ao nosso redor está o Rei da Glória, o Senhor em nossa volta. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão, pode levantar a batalha que for, mas o nosso Deus está conosco. Há uma guerra no mundo espiritual por causa de cada um de nós.
Deus move os céus e a terra por causa de cada um de nós. Veja, o inimigo cercou a cidade de noite, e para poder, na calada da noite, para poder tramar contra Eliseu. Mas olha o que aconteceu, versículo 15. E o moço do homem de Deus, que era auxiliar, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? O auxiliar de Eliseu, quando ele saiu, que ele viu a cidade cercada, cavalo, carro, os homens tudo armado, tudo soldado do inimigo, ele se apavorou. Ele tremeu na base. Meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Ficou desesperado. Profeta, o que é que nós vamos fazer? E agora? Estamos cercados. E é assim, às vezes a pessoa, ela está na visão, enxerga só o natural. Às vezes está o problema diante dela, ela faz o problema ser enorme. Ela vê o problema gigante. Ela vê a situação, não tem jeito, e agora não tem mais jeito, e fica apavorado, fica desesperado. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensinou que se a gente confia no Senhor, a gente não vai se abalar. Se nós estamos nos abalando, é porque a nossa fé não está firme. A fé é o quê? O que é a fé? É um firme fundamento. Que mesmo que meus olhos não vejam, mas eu creio, eu estou esperando algo que vai acontecer, que eu creio que vai acontecer. Mas meus olhos aqui carnais não estão vendo ainda, mas com os olhos espirituais eu consigo enxergar no sobrenatural, eu consigo enxergar que vai acontecer. É como se você tem um sonho, fala, eu vou ter minha casa, eu já vi a minha casa, eu sei como que ela vai ser, eu sei que Deus vai me dar, não é verdade? Mas você viu, mas eu não vi. Mas você está esperando aquilo que você crê que você vai ter. A fé é isso. Eu espero algo que meus olhos carnais não viram, mas os meus espirituais já viram lá adiante. Glória a Deus. O jovem Eliseu aqui, ele viu com os olhos carnais. Com os olhos carnais, o quê? O que você vê? Tudo que está em sua volta. Ele olhou para aquela situação e ficou apavorado, ficou desesperado, achou que não tinha jeito. E agora? Acabou, já era. Mas não, Eliseu estava sossegado, Eliseu não estava apavorado, Eliseu já sabia de tudo, porque Eliseu não só via com os olhos carnais, mas também Eliseu via além, ele via também com os olhos espirituais. E é isso que nós temos que pedir para Deus. Deus, tira as escamas dos nossos olhos, para que eu não veja só as coisas que estão ao meu redor, mas que eu enxergue além, que eu veja além, que a minha fé faça ver além. Glória a Deus. Então, o servo de Eliseu ficou desesperado aqui. Olha o que Eliseu fez. 16. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O inimigo pode armar, irmãos, o inferno inteiro contra você. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Deus acampa os anjos dele ao nosso redor para nos guardar. Deus nos livra de todo o mal. O Senhor está à nossa volta, nos guardando e livrando. Olha aqui, ele disse, não temas, mais são os que estão conosco, mais são os que estão contigo, meu irmão, minha irmã. E disse aqui, versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? De Eliseu, do homem de Deus. Veja, enquanto ele estava vendo de forma natural, aquela visão da forma natural estava deixando ele desesperado, apavorado, abalado. Quando Eliseu, ou o profeta, orou e falou, Deus, abre os olhos dele, para que ele aprenda a confiar em ti, para que ele entenda, porque eu não estou abalado, eu não estou desesperado. E Deus abriu os olhos dele.
Deus tirou as escamas dos olhos dele, Deus abriu a visão espiritual dele. Quando ele olhou, ele viu que o inimigo estava ao redor, mas ao derredor. Mas ele olhou que ao redor de Eliseu, quem estava? Um grande exército de Deus, com carros de fogo, cavalos e carros de fogo, guardando o homem de Deus. Quando ele teve aquela visão, que ele viu aquilo ali, aí ele acalmou, ele sossegou. Então tem coisas, irmãos, que Deus abre nossa visão para que a gente possa enxergar, que a gente possa compreender. Mas tem coisa que às vezes é tudo pela fé mesmo. Às vezes Deus não abre a visão. Você tem que crer naquilo que Deus está falando no teu coração. Aquilo que Deus falou no teu coração de acordo com a palavra dele. Glória a Deus. Mas quem abre visão? Deus. Lembra de Paulo? Paulo, enquanto tinha visão errada, a visão carnal, ele odiava a obra de Deus, odiava a casa de Deus, odiava os crentes, odiava Jesus. Mas, quando ele teve encontro com Jesus, ele ficou cego. E aí, durante aqueles 3 dias de cegueira, ele orou a Deus. E Deus mandou o Ananias, que orou sobre a cabeça dele, e as escamas saíram dos olhos dele. Quando as escamas saíram dos olhos dele, ele não só enxergou fisicamente, mas também a visão espiritual dele foi aberta. E nós temos que pedir para Deus, abre a nossa visão espiritual, para que a gente possa compreender as coisas do reino, para que a gente possa compreender as coisas sobrenaturais. Glória a Deus. E quem abre? É Deus que abre, e nós temos que pedir para o nosso Deus, amém? Em nome de Jesus, versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu tinha uma comunhão tão grande com Deus, que ele orava: Deus, abre os olhos desse cego. Deus abria. Ô Deus, fere esses inimigos de cegueira. Deus ia lá e fazia. Tudo que o profeta pedia para Deus, Deus fazia. Por quê? Porque ele era um homem que renunciou a tudo para estar ali na presença de Deus. Ele tinha tanta comunhão com Deus, que o negócio era assim, ele orava ali, já pedia, Deus já executava. Deus já fazia as coisas muito rápido. E isso mostra como a gente tem que aprimorar, né? Como a gente tem que se esforçar. Como a gente ainda está longe, né? Porque olha para você ver. Ele orou: Deus, abre os olhos do cego. Abriu. Agora, Deus, o inimigo está descendo agora. Já clareou o dia, o inimigo está descendo. Agora, segue eles de cegueira que eu vou guiar eles até lá no meio de Samaria. E Deus cegou os inimigos de cegueira. Olha que coisa. Então, Deus abre visão, mas Deus também faz o inimigo ficar cego. Deus não deixa o inimigo te ver. Glória a Deus. Não tem uma oração que a gente costuma fazer? Fala: Deus, oculta-me os olhos do inimigo. O que Deus faz? Deus faz o inimigo ficar cego. Você passa pelo inimigo, o inimigo não te vê. Sabia? Tem um testemunho, o pastor Rogério que prega esse testemunho, que disse que tinha um comércio, e tinha um bandido lá no bairro que falava: eu vou invadir esse comércio. Ele namorava aquele comércio para invadir e roubar. Só que aquele comércio era de um cristão. E aí, toda vez que ele se programava para roubar lá, ele via homens armados bem na porta assim, do comércio. Armado com metralhadora. E aí ele passava de fininho. Hoje não vai dar. Aí disse que ele tentou várias vezes para tentar roubar lá. E toda vez que ele planejava de roubar lá, tinha esses soldados lá na frente, lá, esses homens lá com metralhadora. Aí ele até desistiu, falou: não vou roubar mais aqui não, porque sempre paga a segurança aí para ficar olhando, né? Aí passou um tempo, ele se converteu. Jesus ganhou ele e ele se converteu. E aí ele conversando com o comerciante, falou: rapaz, quando eu não era de Jesus mesmo, como eu namorei para roubar esse comércio seu aqui? Eu vim várias vezes de prontidão para roubar o seu comércio, mas não conseguia roubar. Mas por que você não conseguia? Rapaz, você não pagava a segurança aí, ficava aqui com metralhadora na porta do seu comércio? Ele falou: eu nunca paguei segurança.
Não, rapaz, você pagava sim, porque toda vez que eu planejava de vir roubar aqui, o segurança estava aqui com uma metralhadora aqui. Ele falou, rapaz, eu nunca paguei segurança. Era o anjo de Deus que estava guardando o comércio. Então mostra que até os nossos bens, Deus guarda. A nossa casa, a nossa vida, os nossos entes queridos. Os anjos se acampam ao nosso redor para nos guardar. Glória a Deus. Então, olha que coisa linda. Aí, os inimigos ficaram cegos, versículo 19. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade? Não, Eliseu lhes disse, não é este o caminho e nem esta cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Veja, Deus cegou eles de cegueira. Aí o Elias chegou, aproximou deles e falou, eu vou te levar até a cidade e até a pessoa que vocês estão procurando. Então houve um diálogo ali entre Elias e o exército. Todo o exército segue um atrás do outro seguindo Elias. Todo mundo seguindo Elias. Elias levou eles até onde? Até o meio de Samaria. Eles tudo ali no meio de Samaria. Quem estava lá? O exército de Israel. Aí o rei de Israel falou assim, e aí o profeta, podemos matar eles? O profeta falou, não vai tocar nenhum deles. E o profeta falou, Deus, abre os olhos dele. Quando eles olhou, falou, já era. O exército de Israel está aqui. A gente veio parar aqui porque a gente ficou cego. Porque o Deus desse homem aí deixou a gente cego. A gente está cercado agora. Agora é o contrário. Eles vão matar a gente. Não vai ter piedade da gente. Nós somos inimigos. Mas Eliseu falou, ninguém vai tocar neles. Agora eu quero que vocês preparem uma mesa, um banquete, dê comida para eles, dê pão, água para eles, deixe eles comerem e eles vão embora em paz. Porque eles vão saber quem é o Deus de Israel. Que é o Deus de milagres, é o Deus que abre visão, mas também é o Deus que faz ficar cego. É Deus que revela os planos do inimigo. É Deus que coloca os inimigos em confusão. Aquele exército ficou em confusão, porque eles falaram, meu Deus, olha, o que a gente vai fazer agora? Não tem saída. Mas eles pouparam, a misericórdia de Deus fez com que poupasse aquele exército, para que não fosse atingido. E aquele exército não sofreu nenhum arranhão. Comeram, beberam e foram embora. Chegaram lá na Síria e falou, lá tem um Deus que é poderoso, lá tem um Deus que abre visão, que cega a visão. Nós estávamos no meio dele, eles poderiam ter matado a gente, mas não matou. Ao contrário, fizeram um banquete, deram comida para a gente e liberaram a gente em paz. Então, a partir de agora, nós não temos mais guerra com eles, nós temos paz com eles. Por quê? Porque eles pouparam a nossa vida. Você está entendendo? Então, Deus não manda, por mais que o diabo use pessoas às vezes para se levantar contra a sua vida, Deus não manda você ir lá castigar, matar, fazer, não. Deus fala, se você der um copo de água fria para o teu inimigo, vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça. Foi o que Elias fez, deu água e deu pão. Não tratou com eles com a maldade que eles veio tratar Eliseu. Não, ele tratou eles muito bem e ainda despediu eles com vida. Ninguém sofreu um arranhão. Então, olha para você ver, Deus, eles saíram dali convencidos que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso.
é o que abre visão e é o também que deixa qualquer um cego se ele quiser. Glória a Deus. Então, este é o nosso Deus de poder e de misericórdia. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 26, para a gente concluir. Isaías 26, versículo 1. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Isaías. 26. Isso. Israel foi respeitado pelos sírios. Eles nunca mais mandaram tropa lá. Porque Deus teve misericórdia deles. Achou? Sim. Diz assim, olha, Isaías 26:1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs o quê? A salvação. Por muros e anti-muros. Isso significa que eu e você, Deus nos guarda como uma cidade forte. Ele faz eu e você ser como uma cidade forte. Que cidade? Aonde está que Deus colocou a salvação dele. Você que já aceitou Jesus, a salvação dele está sobre a tua vida. E Deus protege a gente com a salvação dele como muro e antimuro. Quer dizer, não tem espaço, não tem brecha para o inimigo. A não ser que você dê brecha para o inimigo. Mas Deus, ele guarda você com muros e antimuros. Quer dizer, uma cidade forte. Glória a Deus. Aonde o inimigo não pode penetrar. E ele diz: abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a... Quem vai entrar nessa fortaleza de Deus? Fortaleza de salvação, que é cuidada por muros e antimuros. A nação justa, aqueles que obedecem à voz de Deus, aqueles que andam na verdade, aqueles que andam em obediência. Esses sim estão sendo guardados por muros e antimuros. A serpente, o inimigo, vai estar ao derredor, cercando, mas não consegue entrar porque é uma cidade forte. Graças a Deus, porque está sendo guardada pelo próprio Deus. Glória a Deus. Então, às vezes, se surgir uma batalha, porque a batalha surge no mundo espiritual. A batalha surge, irmão, por causa, às vezes o inimigo se levanta nessa batalha, mas não se preocupa, se você confia em Deus, seu coração não vai se abalar, porque você entende que ao teu redor está acampado os anjos de Deus. O inimigo pode estar ao derredor, mas ao teu redor os anjos de Deus estão acampados, o Senhor está acampado em nome de Jesus. Glória a Deus, para te livrar e para te guardar em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos colocar de pé e vamos orar?